Sejam bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, chegamos aos módulos 79 e 80, equações literais. O que seriam as equações literais, pessoal? Equação literal é o seguinte: imagina que você tem uma equação do segundo grau, normal, em que os coeficientes não são números. Os coeficientes são letras ou números e letras. Tudo bem? Então vem comigo, vamos dar uma olhada nesse primeiro exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Olha lá. Quando a gente observa a forma geral da nossa equação do segundo grau, a gente já tem um primeiro exemplo de equação do segundo grau literal. Observe que os coeficientes são letras, tá vendo? Olha lá, o A é um coeficiente, o B é um coeficiente e o C é um coeficiente. Esses coeficientes são letras. Então a gente pode dizer que esta maneira de escrever uma equação, né, do segundo grau, ela está escrita em sua forma, né, literal. Por quê? Porque os coeficientes não são números. Os coeficientes são letras. É legal? Então essa seria a nossa primeira observação, tá bom? Bom, no exemplo a gente tem ali, sendo x a incógnita, determine o conjunto solução das seguintes equações do segundo grau. Então note que você tem aqui o A valendo 9 e o B é 0 e o C é menos 4/2. Então você pode resolver esse tipo de equação usando a fórmula de Bhaskara, ou você pode resolver usando uma maneira mais simples. Eu vou fazer usando a maneira mais simples, mas também ela pode ser resolvida usando a equação do segundo grau. Olha lá, olha a forma que eu vou fazer. 9x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 4/2. Passando para o outro lado, fica 4/2. O 9 ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então você tem que x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado sobre 9. E esse 2 aqui que está como expoente, ele vai para o outro lado como raiz quadrada. Então o valor de x que você vai encontrar vai ser mais ou menos, porque você tem duas possibilidades, a raiz quadrada de 4/2 por 9. A partir daí, você tem duas soluções. Então você tem as seguintes soluções: x1 e x2. Então vamos lá. A primeira eu uso o sinal de mais e a outra eu uso o sinal de menos. Aqui eu vou ter raiz quadrada de 4/2 por 9 vai dar 2a por 3. Nesse caso positivo. E aqui menos 2a por 3. Tudo bem? Então qual é então o nosso conjunto solução? Conjunto solução menos 2a por 3 e mais 2a por 3. Tudo bem? Então está aí a nossa primeira solução. Notaram que o nosso conjunto solução ele não é formado só de número, ele é formado de número e letra. Então as nossas raízes, quando a gente está trabalhando com equações literais, pode ser números e letras. Pode ser só número? Também pode. Pode ser só letra? Também pode. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Olha lá. Eu vou fazer o seguinte. Aqui tem x e aqui tem x. Vou botar x em evidência. Então eu vou colocar, começar assim. 2x em evidência. Então eu vou encontrar x ao quadrado, x somente, né? Para poder dar 2x ao quadrado mais 2p. Isso igual a 0. E aí, o que a gente conclui? Aí vamos pensar em aulas anteriores. Se você tem um produtório em que o resultado é 0, então ou o seu primeiro elemento é 0, então no caso, ou isso acontece, ou o seu segundo fator é 0. Então, x mais 2p igual a 0. Ou isso acontece, ou isso acontece. No primeiro caso, só tem uma possibilidade, x igual a 0. E no segundo caso, o que você tem? X igual a menos 2p.
dessa forma, qual é então o seu conjunto de solução? Seu conjunto de solução vai ser 0 menos 2π. Tudo bem? Então tá aí, pessoal. Eu trouxe mais um exemplo pra gente. Esse exemplo é interessante, tá? Note que nós estamos diante de uma equação do segundo grau completa com a incógnita x, tá? Então, quais são os parâmetros, né? Os parâmetros são m e p, certo? São parâmetros, são as outras letras que aparecem nas equações literais diferentes da incógnita. Se a incógnita é x, todas as outras letras são os parâmetros, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver. Como essa é uma equação completa, a gente vai começar fazendo o seguinte, separando quem é A, quem é B e quem é C, certo? Então A, B e C da nossa equação do segundo grau. O A é o 1, o B é o menos 2mp. O C é menos 3m ao quadrado p quadrado. Então nós já conhecemos os coeficientes. E agora, vamos calcular o valor do delta. Deixa eu só melhorar esse p aqui. Pronto. Calculando o valor do delta. Como é que era a fórmula do delta? B ao quadrado. Então vai ficar menos 2mp ao quadrado menos 4 vezes o A, que nesse caso é 1, vezes o C, que nesse caso menos 3m2p2. Resolvendo, o delta vai ficar, se está elevado ao quadrado é positivo, então vai ficar mais 4m2p2. Menos com menos vai dar mais, então você vai encontrar 12m2p2. 4m2p2 com 12m2p2, você vai ter 16. Então, o delta está dando 16m2p2. Pronto. Você acabou de determinar o valor de delta. Agora, vamos determinar o valor de x. Vamos lá. X vai ser igual a menos b. Quem é o b? O b já é menos. Então, menos com menos vai dar mais 2mp. Certo? Mais ou menos a raiz quadrada de quem? Do delta. Mas quem é o delta? 16m quadrado P2. 16m quadrado P2. Tudo isso sobre 2A. Quem é o A? 1. 2 vezes 1, 2. Até aí tudo bem? Beleza, né? Resolvendo. Então eu vou encontrar 2mp mais ou menos raiz quadrada de 16m quadrado P2. Eu posso fazer a raiz de cada um dos fatores. Nós aprendemos a calcular a raiz quadrada de monômios há bastante tempo, em aulas anteriores, né? Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de m2 é m, e a raiz quadrada de P2 é P. E aí, tudo isso sobre 2. Será que dá para fatorar, pessoal? Dá, né? Então vamos lá. X vai ser igual a 2 em evidência. E aí nós vamos encontrar MP mais ou menos 2MP. Tudo isso sobre 2. Pronto. O que eu fiz? Eu coloquei o 2 em evidência. Já que aqui eu tinha 2 e aqui eu tinha 2, botei o 2 em evidência. Daí eu cancelo. Portanto, agora eu posso tirar as raízes. O x ele vai ser MP mais ou menos 2MP. E aqui eu vou tirar quem é o x1 e quem é o x2. Então vamos lá. x1, MP mais 2MP, eu vou ter 3MP. MP menos 2MP, eu vou ter menos MP. Então tá aí, ó.
as duas raízes encontradas. Então, o conjunto solução vai ser o quê? Menos MP e a outra, 3MP. Tudo bem? Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Espero ter ajudado aí com as equações literais. Aguardo vocês em nossa próxima aula. Façam os exercícios que eu vou colocar em nosso material, lá no nosso formulário, os exercícios que eu vou selecionar no nosso material didático, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.